Fala galera, essa aqui é a nossa aula sobre fisiologia da membrana plasmática. Vamos trabalhar temas como transporte ativo, passivo, difusão, osmose, permeabilidade seletiva. É uma aula completa. Essa aqui é a parte 1. Mas não esquece, inscreve aqui no canal e inscreve também, segue a gente nas redes sociais, como no Instagram. Tem o Renac_aulas e o Renac Almeida, que lá também tem dicas preciosas para o teu vestibular. Um beijo! Fala, filhote! Bom, essa nossa aulinha agora é sobre fisiologia da membrana plasmática, tá? Ou plasmalema. Bom, fica ligado. Lembra que eu te falei que a membrana plasmática é o envoltório que envolve a célula. Então a finalidade, a função dela principal é selecionar o que entra na célula e o que sai da célula. Para quê? Para manter o conteúdo interno da célula diferente do meio externo. Não é assim? Muito bem, a gente vai entender agora a fisiologia, ou seja, a gente vai entender como acontece a entrada e a saída de substâncias numa célula. Primeiro, você tem que partir do princípio que os transportes que ocorrem através da membrana podem ser de duas categorias. Ou o transporte vai ser ativo, ou ele vai ser passivo. Muito bem? A nossa primeira aulinha de hoje é sobre transporte passivo, ok? Agora, por que passivo? Você vai entender ao longo da aula, fica ligado que é bem simplesinho, é bem fácil, você vai pegar com certeza. Vem cá comigo. O transporte passivo tem esse nome porque ele é um transporte que busca o equilíbrio. Ele vai a favor do gradiente de concentração. Ou seja, é um transporte que permite com que a concentração de uma substância fora da célula e a concentração dentro da célula se torne igual, se torne equilibrada, se torne proporcional. Vamos entender essa história? Vem cá comigo. Olha esse esqueminha aqui, ó. Vamos imaginar que aqui nós temos um copo d'água e eu coloquei uma membrana aqui nesse copo d'água, tá? E dividi em dois lados iguais. Não tá bem igual isso aqui, mas vamos imaginar que é igual, tá? Então o lado 1 tá igual, o lado 2 tá igual, fechou? Vamos imaginar agora que eu vou colocar no lado 1 e no lado 2, eu vou colocar glicose, açúcar, tá? Cada bolinha vermelha representa molécula de glicose, tá bom? Desse lado 1 eu vou colocar 3 moléculas de glicose, foi? E do lado 2 eu vou colocar uma molécula de glicose. Você está vendo que eles estão diferentes, estão desproporcionais, isso aqui não está em equilíbrio, não é isso? A concentração de glicose no ambiente 1 está maior que a concentração de glicose no ambiente 2. É aí que entra o transporte passivo. Ele vai fazer o quê? Equilibrar os dois meios, tornar os dois meios proporcionais. É isso que é um transporte a favor do gradiente de concentração. O que a gente espera que aconteça para que o equilíbrio ocorra? Vem cá comigo. A gente espera que uma molécula de glicose aqui desse lado 1 passe para cá, para o lado 2. Porque aí ficariam duas glicoses nesse ambiente, duas glicoses nesse outro, os dois entrariam em equilíbrio. Todo mundo entendeu, filho, essa história? Então, o transporte passivo, ele busca o equilíbrio entre o meio externo e o meio interno. Ele busca uma proporcionalidade. Fechado? Por isso que o transporte passivo não tem gasto de energia. A célula não vai gastar energia por ser um transporte que busca equilíbrio. Daí o nome passivo, ó. É um transporte passivo onde a célula não participa de fato, porque a célula não requer gasto energético algum. Deu para entender a história? Agora vamos colocar um vocabulário que eu vou usar durante a aula. Vem cá. Repara, filho, que o meio 1 é o que está mais concentrado de glicose. Ó. E o meio 2 é o que está menos concentrado de glicose. Aí nós vamos usar esse termo aqui, ó. O meio que está mais concentrado é o chamado hipertônico. É o que está mais concentrado. E o meio que tem menor concentração é o chamado hipotônico. Lembra sempre de hiper, muito, e hipo, pouco. Se os dois meios
chegarem ao equilíbrio e ficarem concentrados de maneira igual, por exemplo, 2 glicoses no ambiente 1, 2 glicoses no meio 2, aí nós dizemos que os meios ficaram isotônicos. Então, o transporte passivo acontece até que eu tenha os dois meios isotônicos, que eles tenham equilíbrio, que eles tenham proporcionalidade. Fechado isso? Então vamos repassar. O transporte passivo, ele é uma busca por equilíbrio. Ele é um movimento a favor do gradiente de concentração. Portanto, a célula não gasta energia. Por isso que o nome dele é passivo. Fechado isso, filho? Bom, para nós no ensino médio, a gente vai trabalhar o transporte passivo em 3 categorias. Vamos lá. Vai ter a difusão, que é simples, vai ter a difusão, que é facilitada, e vai ter a osmose. Sabe o que é essa diferença, filho? Nas difusões, eu vou ter a passagem do que nós chamamos de soluto. O que é o soluto para nós? Soluto, filho, seria a substância que está em menor quantidade na solução. Aqui no nosso exemplo seria a glicose. Pode ser também o cloreto de sódio. Então, o soluto é a substância que está em menor quantidade na concentração. Geralmente é dito que é o sólido. Geralmente falam que o soluto é o sólido. Bom, chamar soluto de sólido não é uma coisa muito correta. É melhor dizer que é a substância que tem menor concentração na nossa solução. Fecharam isso? Vamos voltar para cá então. Então o transporte passivo vai ser difusão simples e difusão facilitada é o transporte do soluto, que no caso aqui seria a glicose, tá? E quando eu falar de osmose, vai ser exclusivo para solvente. O solvente é a substância que está em maior concentração na minha solução, tá? Geralmente, quando trabalha a osmose, a gente trabalha as questões exclusivamente para água. Então, quando eu fizer questões sobre osmose, eu vou estar falando exclusivamente de água. Fique atento. Beleza, filhote? Agora eu vou começar a falar especificamente das difusões. Vem comigo. Muito bem, gente. Repara o que eu fiz aqui. Eu fiz um mapinha conceitual para ficar bem legal. A gente vai diferenciar agora quando a difusão é simples e quando a difusão é facilitada. Tá, primeiro vem cá comigo. Primeiro vamos partir de um conceito aqui, ó. A difusão, olha o conceito, toma nota para mim, hein? Difusão é quando eu vou ter a passagem do soluto, do meio hipertônico para o meio hipotônico, até que os dois se igualem. Até que os dois meios se tornem o quê, filho? Isotônicos. Fechado? Agora dá para falar de maneira mais simples, ó. Pode dizer assim, difusão, filho, é quando o soluto vai do meio mais para o meio menos, até que os dois se tornem iguais. Fechado isso? Do meio hipertônico para o meio hipotônico, até que eu tenha os dois meios isotônicos, iguais, equilibrados. Tá claro? Agora vem cá comigo. Agora vamos diferenciar a difusão simples da difusão facilitada. Primeiro vamos entender a imagem, ó. Aqui de azul, filho, eu estou representando aquela bicamada de fosfolipídios. De preto, eu estou representando a proteína, tá? Que fica atravessada nessa bicamada de fosfolipídio. Aí o lado daqui de cima, ó, o lado de cima, eu escrevi ME, que é o meio externo, tá? É o lado de fora da célula, fechou? E aqui de baixo eu coloquei MI, que é o meio intracelular, é o meio interno, tá? Essa é a parte dentro da célula. Não esquece, aqui é fora da célula, aqui vai ser dentro da célula. Fechou? Beleza. Eu usei a mesma representação para difusão simples e para difusão facilitada. Vamos começar. Quando é que a difusão é simples, filho? Repara bem o que eu vou dizer agora. É quando a substância atravessa a membrana, pode ser para dentro ou para fora, tá? É quando a substância atravessa a membrana pela bicamada de fosfolipídio, ó. Ou seja, a substância consegue entrar na célula ou sair da célula sem o auxílio de proteínas. Pegou direitinho? Bora repetir, bora. É quando a substância atravessa a membrana pela bicamada de fosfolipídio, sem auxílio de proteínas. Por isso que o nome é simples. Não tem auxílio de proteína. E quando é que a substância consegue atravessar a membrana por difusão simples? Vem cá. É quando a substância é lipossolúvel. Ou seja, quando a substância é solúvel em lipídio.
aí ela consegue atravessar, ó, essa bicamada de fosfolipídio. Ou quando as substâncias são apolares. Substâncias apolares são aquelas que não são dotadas de carga. Aí elas conseguem atravessar essa bicamada de fosfolipídio com facilidade. Quem são as substâncias, né, mais cobradas em vestibular? Vamos lá. A primeira delas que mais cai em prova, filho, são os gases. Então, se aparecer na prova o transporte do gás oxigênio, se vier na prova o transporte do gás carbônico, lembra que são moléculas apolares e ele consegue atravessar a membrana plasmática sem o auxílio de proteínas. Um outro exemplo legal é o álcool. Ó. O álcool consegue entrar e sair pela membrana plasmática sem auxílio de proteínas. E um terceiro exemplo são anestésicos. Ó. A maioria dos anestésicos são moléculas apolares e conseguem atravessar por difusão simples. Fecharam isso? Agora vem cá comigo. E quando é que a difusão é facilitada? Vamos lá. Na difusão facilitada, a substância pode entrar na célula ou sair da célula, mas através de proteínas. Ó. Ela vai ter o auxílio dessas proteínas transportadoras. E professor, por que agora eu dependo da proteína transportadora? Porque uma coisa mudou. Agora eu vou falar de substâncias, moléculas, que são polares. Vamos lembrar, vem cá que tem que entender um negócio interessante. Você lembra que na bicamada de fosfolipídio tem a cabeça e tem a cauda da molécula? A cabeça é polar, mas a cauda é apolar. Então, ó, se essas caudas são apolares, elas não permitem a passagem de moléculas que são polares. Deu para entender? Bora repetir? Então, ó, se as caudas são apolares, elas não permitem a passagem de moléculas que sejam polares. Deu para entender essa história? Então, quando é que eu vou ter uma difusão facilitada com auxílio de proteína? Por exemplo, quando eu tenho o transporte de íons. Quer ver um exemplo, filho? Quando ocorre o transporte do íon sódio, ó, quando ocorre o transporte do íon potássio, quando ocorre o transporte do íon cloro, ó, quando eu tenho o transporte do íon cálcio, esses íons são dotados de carga. Então, para entrar e sair da célula, tem que ter auxílio de proteína. Entendeu direitinho? Outro exemplo legal, monossacarídeos como a glicose. Você sabia disso? Fala a verdade. Você sabia que a glicose é uma molécula polar? Então, para ela entrar pela membrana ou sair, ela vai ter que passar com auxílio de proteínas. Inclusive, filho, na maioria das questões, essa proteína que promove a passagem de íons e glicose, na maioria das questões, ela é chamada com um nome bem genérico. A gente chama elas de permeases. Então, se aparecer na sua prova esse termo permeases, são proteínas de membrana que ajudam na entrada e saída de substâncias durante a difusão facilitada. Fique atento. Calma que agora vai ser a checada para ver se você entendeu direitinho, tá? Vem cá comigo. Gente, a gente vai fazer uma simulação agora de uma questão, como é que, para ver se o teu raciocínio ficou legal, porque eu preciso, tá? Vem cá. Primeiro, quem não sabia, aprende logo, filho. Eu tenho maior concentração do sódio, do íon sódio, fora da célula do que dentro. Não esqueça, tá? Isso é uma informação preciosa. Eu tenho mais sódio fora do que dentro. Muito bem. Então imagina que na prova ele pergunta assim para vocês, ó. Ele fala que o sódio está entrando na célula. Vamos lá comigo. Quando o sódio está entrando na célula, isso aí seria um transporte ativo ou passivo? Vamos junto? Isso aqui é passivo. Vem cá comigo. Por que é passivo? Porque repara, se o sódio está mais concentrado fora, quando ele entra, é um movimento a favor do equilíbrio. Quer ver no meu esquema, filho? Aqui tem 3 sódios, aqui tem 1, ó. Se entrasse mais um sódio aqui, ficaria 2, 2 e ficaria equilibrado. Você entendeu? Então a entrada do sódio é um transporte passivo. Mais uma. Ele perguntaria se aqui nós temos uma difusão simples ou facilitada. Aqui vai ter o quê, filho? Facilitada. Vem cá comigo, vamos entender. Por que isso é uma difusão facilitada? Porque o sódio é um íon e é dotado de carga. Então, quando ele entra na célula, ele não pode entrar pela bicamada lipídica. Ele tem que entrar com auxílio de proteínas. Nunca esqueça. Então, se pedir para classificar esse movimento
de entrada do sódio, você vai dizer que esse movimento aqui é uma difusão do tipo facilitada. E tem mais uma. A entrada do sódio é facilitada por uma proteína. Qual o nome dessa proteína? É a permease. Fechado isso? Agora vem cá. E se ele botasse assim, ó? Agora imagina o sódio saindo da célula. Vamos lá. O sódio saindo da célula está fazendo um movimento contrário ao equilíbrio. Ó, ele está indo do meio menos para o meio mais. Se esse movimento é contrário ao equilíbrio, e isto é o chamado transporte ativo. Então, a saída do sódio é um exemplo de transporte ativo. Não fica preocupado que nas próximas aulas eu vou ensinar qual é a característica do transporte ativo e como ele acontece. Entendeu direitinho? E aí, filhote, entendeu direitinho? Essa aqui é uma aula de fisiologia da membrana plasmática, parte 1, tá? Daqui a pouco assista a parte 2, que fica redondinho, completo para você. Não esquece de indicar para todo mundo, tá? Quanto mais inscritos, você ajuda a gente, incentiva a gente a colocar mais aulas para vocês. Um beijo!